Concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós nos recorrem, de um modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Salve Maria Imaculada. Nós lançamos esse segundo vídeo, mas ele apresentou alguns problemas, estou lançando esse para me retratar com a galera aí, ok? Então me chamo Carlos, sou coordenador da Missão Filhos de Coube. Vim trazer hoje meditações que estão nesse livro, Exercícios Espirituais de São Maximiliano Kolbe para a Consagração, cujo título deste capítulo aqui é Milícia da Imaculada. O que é? Primeiramente, vamos pensar assim, o que é o consagrado? Nós falamos sempre da consagração. Todo batizado ele é consagrado a Deus e também consagrado à Virgem Maria. As consagrações especiais é como se você estivesse reafirmando esta consagração. Podemos pensar assim: você é um batizado normal, vive a sua vida da fé, mas você deseja adentrar, você deseja mergulhar em águas profundas. Então aqui a consagração consiste nisso, nesse mergulhar em Deus profundamente, de realmente assumir esta fé de uma forma, vamos dizer assim, fervorosa. Não que outras pessoas que não são consagradas não vivam isso. Mas, de certa forma, o consagrado ele decidiu colocar esse estandarte no seu peito, na sua vida. Mas isso não nos faz mais santos do que ninguém, mas nos faz ser santos para o outro. Ok? Então, São Maximiliano vai traçar para nós dois caminhos, que é o itinerário natural da milícia da Imaculada. Desculpe, fui ajustar um pouquinho aqui a câmera, que é a dimensão vertical e a dimensão horizontal, Ele vai falar aqui sobre essas duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal, Traça até uma cruz sobre nós. Ele vai dizer assim, que a primeira, que é a vertical, tem a ver com a aproximação de Deus, está próximo de Deus. Ah, mas eu acredito em Deus. Muita gente desacredita em Deus, mas pouca gente tem essa proximidade, busca essa proximidade com Deus. Eis a questão aqui. Então, a gente acredita, vai à Santa Missa. Não estou dizendo que isso é errado, que é pecado. Mas aproximar-se é outra coisa. Aproximar-se você requer uma intimidade, conhecer, requer conhecimento, envolvimento. Então ele fala dessa primeira dimensão, que é aproximar-se de Deus, que é essencial. Essa proximidade, vai falar São Maximiliano, ela vai causar solidez no apostolado. Porque talvez, qual é a dificuldade de tantos irmãos na hora de realizar missões? Por exemplo, você vai organizar um grupo para rezar na casa do irmão e meditar a palavra. Aí às vezes o pessoal tem dificuldade de ir, por quê? Às vezes conhece poucas escrituras, ou até não tem uma vida de oração, no sentido de não ter essas questões de rezar sempre, de buscar um momento para Deus. Então, geralmente, a pessoa tem um temor, fica com medo para ir, porque geralmente não tem essa proximidade e intimidade com a palavra de Deus. E sempre fica essa questão, aquele irmão que lê um pouco mais, aquele irmão que reza um pouco mais. Nos Filhos de Coube, a gente não deseja que isso aconteça, desejamos que todos tenham essa intimidade, porque cada um vai expressar, a partir do seu coração, aquilo que é a sua intimidade com Deus. Mas vamos lá. Ele vai dizer assim: além disso, quando você está mais próximo de Deus, você vai estar mais forte diante das tribulações, das dificuldades. Já vista o que passou o próprio fundador, São Maximiliano, que ele passou no início da fundação da milícia, quanto foi difícil montar a milícia, e que ele até teve que mendigar para conseguir os recursos, a própria desconfiança dos irmãos, enfim, toda a dificuldade do apostolado, como também a própria questão de estar no campo de concentração, que não é nada agradável estar no campo de concentração, passar toda a escassez que ele passou, toda a dificuldade, e mesmo assim continuar firme. Que força é essa? Força daqueles que estão próximos, que está próximo de Deus, que está se banhando desta água, São Maximiliano pode dizer isso, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou ainda melhor, a Imaculada vive em nós. O Frei Inácio Laranhanga tem no livro O Silêncio de Maria, vou trazer um dia para vocês aqui esta meditação, ele fala do caminho de Nossa Senhora, que foi um caminho, realmente não foi um caminho fácil. Realmente, quando Simeão fala para ela, uma espada atravessará o teu coração, não foi uma brincadeira.
Mas realmente, o caminho da Virgem Maria não foi um caminho de facilidades, mas um caminho na fé, né? No documento Mãe do Redentor de São João Paulo II, ela fala isso, né? Que Nossa Senhora nos ultrapassou na fé. Por isso ela, né, é caminho no caminho. Né? Por isso que ela é o exemplo maior, né? A primeira cristã, um exemplo de cristã na sua autenticidade. Então ele vai dizer que assim, essa dimensão vertical, né, do consagrado é a espinha dorsal. Né? A espinha dorsal tem que estar firme. Né? Se a sua coluna está firme, todo o corpo vai estar bem sustentado. Ele vai falar que se está raquítica, não qualquer balançar ela vai se romper, né? Não suporta nada. Nem o próprio corpo, vai dizer aqui. Ele quebra e não serve de sustento para ninguém. Não vai conseguir nem se sustentar, não vai conseguir sustentar ninguém na fé. Tu não tens, só podemos dar aquilo que temos, né, que cultivamos. Aí ele vai dizer que os gigantes do apostolado apresentam sempre uma espinha dorsal muito forte, resistente, capaz de carregar um jugo enorme. Aqui a consagração, muitos, né, têm a felicidade, é uma grande felicidade ser o consagrado, mas vem também as dificuldades, as dores, as perseguições, né, a martírio diário das nossas próprias vidas, os sacrifícios, né? Ele vai colocar assim, que são pessoas de muita fé, creem muito em Deus, mesmo diante das dificuldades, de muita fé, né? De oração. Gente, a oração é essencial, o diálogo com Deus, o diálogo com a Imaculada, né? O diálogo com Deus pela Imaculada é uma outra coisa fantástica, né? Que é rezar a Deus pela Imaculada. Exatamente isso. A humildade. A busca da humildade é tão difícil para nós, né? Muitas vezes, né? Às vezes consagrados nós nos achamos melhores do que os outros, né? Às vezes nós pecamos muito nisso. E a Virgem Maria é aquela que é a serva, aquela que aparece pouco, mas está sempre ali a serviço. A busca da humildade é essencial para nós, né? Nos fazermos como aquela experiência, né, de João Batista, que eu diminua, que Cristo cresça. Essa experiência que todos nós devemos buscar, e que às vezes é difícil. Quando nos tornamos gigantes na evangelização, na oração, né, no conhecimento, às vezes nos tornamos arrogantes, né? Então precisamos nos vigiar nesse sentido, né? A contemplação. Enquanto nós temos pouca contemplação, né? Aqui falando do Frei Givaldo, que é um frade franciscano conventual, um grande contemplativo, né? Contemplar a vida, contemplar as coisas boas da vida. O consagrado tem que contemplar a vida, nós temos que contemplar a nossa vida, né? Contemplar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Contemplar este amor de Cristo pela Imaculada, a contemplação da Palavra de Deus, instantes de silêncio, de meditação. São Maximiliano vai falar muito isso no convento, que é necessário silêncio, né? Em muitos momentos, né? Para a escuta, para observar, para se alegrar. O que você tem contemplado hoje? Consagra, tem contemplado a tua família, tem contemplado os teus filhos, que são graça da Imaculada, né? Graça de Deus pelas mãos da Imaculada. Tem contemplado a tua vida, o teu trabalho, que também tudo é graça de Deus pela Imaculada. Talvez até o teu desemprego hoje seja este período, claro, não para você se acomodar, mas para que você tenha um tempo a mais para cultivar esta semente da Imaculada no teu coração, para que quando vieres o próximo trabalho, você possa entrar nesse apostolado, que o trabalho também é um apostolado para nós, né? Recarregando as energias, né? Isso é contemplação importante, né? Contemplar a beleza das pessoas, da vida e das coisas. O consagrado tem que viver assim. Nós não vivemos a parte das coisas, né? Como tudo é ruim, tudo é pecado, tudo é ruim. Deus criou tudo bom, né? Deus os olha, Deus os contempla, né? Contempla a obra da sua criação e vê que tudo é muito bom, né? Além disso, ele vai falar de uma vida espiritual cuidadosamente cultivada. Achei interessante o cuidadosamente cultivada. Nós cultivamos tudo em nossa vida. O trabalho, você se especializa, você estuda. Você, por exemplo, sou professor, você tem planos de aula, você tem que apresentar plano de aula, eu tenho que executar esses planos de aula. E na nossa vida espiritual, a gente tem pouco cuidado, né? Entramos em um ritualismo, né? No sentido assim, de que eu faço aquilo ali mecânico. Por exemplo, a Santa Missa, precisamos preparar a Santa Missa. A equipe de liturgia prepara o ambiente,
prepara a Santa Missa para que ela seja bem celebrada, bem, né, bem experimentada, bem participada. Né? Você tem que participar, desculpe, talvez a palavra não é correta. Você possa participar com todo o zelo. Por isso, esta vida espiritual, temos que cuidar da vida espiritual. Hoje a gente cuida do corpo, vai na academia, malha, quem não vai na academia anda, tem gente que faz dieta, se preocupa com a tua saúde, mas é preciso também cuidar do espírito, cuidar da alma. Isso é importante. Né? Cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar de curar as nossas feridas no sentido da nossa personalidade, ok? E aqui atos de contrição são importantes, né? Contemplar, pensar, nossa, o que eu tenho feito nos meus dias, exercícios espirituais são de suma importância para nós. Né? Não é só para ir pregar, para ir realizar uma missão, não, para a sua vida, é santificação pessoal aqui, estamos falando disso, para o apostolado. Depois vem essa questão da vida espiritual profunda e forte. É a condição imprescindível de um apostolado eficiente. Repito, uma vida espiritual profunda e forte, intensa, com amor, com paixão, mas com os pés no chão. Buscar mesmo ter este amor à Imaculada profundo. Esse masculino é chamado louco da Imaculada, não louco inconsequente, mas louco, apaixonado mesmo, né? Forte, intenso, tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter intensidade. A nossa oração tem que ser intensa, mesmo que ela não seja alto ou baixo, não importa, mas tem que ter intensidade. Todo o coração, consagrado tem que estar todo o teu coração no amado, que é Deus, né? Pelas mãos da Imaculada, para que o apostolado seja eficiente. Porque às vezes você reza, mas a gente reza de uma maneira tão fria, tão morna, reza mesmo com o coração, né? Com o coração, com a alma. Mesmo aquele desejo mesmo de falar as palavras com amor. O texto é falar palavras de amor à Virgem Maria, falar palavras de amor a Deus. Né? A palavra de Deus tem que ser bem meditada, tem que ser dita realmente, não fingir, não como questão de técnica, para tentar convencer, não. Você tem que expressar isso com a tua alma tem que estar conquistada, como fala São Maximiliano, né? Intensamente, isso é amor, né? Isso é paixão. Aí ele vai dizer que o raquítico espiritual, né? Quando vai entrar no apostolado, ele não busca se preparar, ele geralmente ele causa ruína para ele e para os outros. Aqui precisa pensar sobre isso, né? Esta preparação. Não está dizendo que ninguém pode, que ninguém não tem capacidade, mas a busca. Aqui, importante para nós, a busca pela espiritualidade é importante, né? Ele vai dizer que a dimensão vertical é absolutamente indispensável. Né? Aí quando se atinge um certo nível de maturidade, desabrocha no apostolado, como que por acréscimo, uma consequência, né? Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a dimensão horizontal. Como esta dimensão horizontal, como nós podemos viver nos nossos apostolados, quais são as formas de apostolado que podemos viver. Então, possamos pedir hoje à Virgem Maria Imaculada, ela que é a dona do nosso coração, da nossa vida, né? Que ela nos leve a Jesus, nos dê esta proximidade de Jesus. Ela é a mulher mais próxima de Jesus. As nossas mães são as pessoas que nos conhecem de maneira mais profunda, são as pessoas mais próximas da gente. Também a Virgem Maria é a pessoa mais próxima de Jesus, mais próxima, que conhece Jesus profundamente. Peçamos à Virgem Maria hoje, renovando a nossa consagração, que ela possa nos dar uma dimensão vertical profunda, apaixonante e forte, na busca por Jesus, para que o mundo inteiro possa ser conquistado para Cristo, pelas mãos da Imaculada. Salve Maria Imaculada, Mãe do Santíssimo Sacramento.